comunista debatendo o grande reset. Defesa do grande reset. Vocês já ouviram falar do grande reset? Vai ter o grande reset. Tá vindo aí. Estão prometendo há muito tempo. Tá para chegar. Presta atenção. Ação completa acaba sendo um monopólio, porque você vai ter... ainda que você fale, a decisão é democrática, no final das contas é um grupo de elite que vai definir. Você não vai conseguir botar todo mundo numa sala e definir tudo por eleição das centenas e milhares de coisas que você tem que definir dentro de uma cadeia produtiva inteira. Né? Então acaba sendo um planejamento central aos moldes do que a gente viu, porque na prática você não consegue fazer isso que você está falando. Se conseguisse, já tinha sido feito. Eu acho difícil, eu acho uma coisa idealizada. O que, filho? Como se fosse um ideal que você coloca como bandeira, né? E talvez você seja bem intencionado, mas tem muitas pessoas que levantam essa bandeira que no final das contas, como essa bandeira, esse ideal, é para chegar no poder e depois fazer a própria elite. Né? Se transformar na elite, igual o Stalin virou elite, tinha elite dele, igual o Partido Comunista Chinês tem elite dela, e no final é poder. E aí eles percebem que estatização completa não funciona, então vamos fazer um acordo aqui com o capitalismo e vamos monopolizar o que a gente puder, e onde não puder ser dono, a gente faz um esquema fascista que a gente comanda. E é isso que o mundo virou hoje. Simples. Inclusive os países que eram mais capitalistas no sentido da concorrência no passado, também estão assim hoje, sem precisar de uma revolução e de um comando político. Através do comando e do controle financeiro, que acaba escravizando até um Estado. É a nova aliança. É a aliança da terra. Já diria o Luciano César. É a aliança da terra. O Estado, os estados que estão devendo... O Gustavo, ele tá meio assim, cara... Não, dessa vez eu errei. Dessa vez eu errei o pulo. Os outros 3 deu pra tancar, mas esse aqui não dá, não. Estados Unidos, todos os países que estão em endividamento, eles não são os donos dessa dívida. Os donos dessa dívida são o sistema financeiro credor. Os bilionários, né? Não, mas nem todos. Uma parte deles vai ter prejuízo. Uma parte dos bilionários vai perder com esse crash. Deles, quais que não perdem? Nunca. Quais bilionários não perdem nunca? Responde aí. Você que fez a pergunta. Eu te respondo, mas você sabe? Não. Eu não sei nem se a pergunta tem uma classe sentido. Tem uma classe que não vai perder nunca. Qual? Os que fabricam o dinheiro. Achei que era Fabiano. Certo? Quem fabrica o dinheiro não precisa ter dinheiro. Ele fabrica o dinheiro. Quem tem um Federal Reserve na mão, um sistema, não perde nunca. Se eu tenho o controle de quem emite dinheiro, eu posso pôr dinheiro na tua conta hoje. Pode? Você perdeu tudo? Não importa, mas se você é amigo daquele que não perde nunca, põe o dinheiro na tua conta amanhã. Mas quem são esses? Quem comanda o sistema financeiro? Quem? São eles. As famílias que comandam o sistema financeiro. Quem comanda o sistema financeiro? Eles. Quem eles? As famílias que comandam o sistema. É ela. A família Big Cock. A família, a terrível família Big Cock. Ai, papai, a terrível família Big Cock. São eles, chat. Porque eles definem pra onde vai o crédito. Mas eles que falam se você é amigo daquele que não perde nunca, põe o dinheiro na sua conta amanhã. Mas quem são esses? Quem comanda o sistema financeiro? Quem? São eles. As famílias que comandam o sistema financeiro. Porque eles definem... Quem? Pra onde vai o crédito. Eles que falam, põe dinheiro naquela conta, cria um crédito aqui. Não é nem o Fed. Perdão, não é nem o governo. Não. É o Fed e os próprios bancos. Mas para o crédito ser criado, ele precisa ser solicitado. Claro, que pode ser concedido ou não. Imagina, todo mundo vai querer num sistema... Quando você está quebrado, todo mundo precisa, certo? O dinheiro ele é criado quando o crédito é concedido e ele é destruído quando ele é pago. Bem, eu não estou negando que tem maracutaia, não, entendeu? Não é só maracutaia, o sistema é assim, não é maracutaia. Com certeza tem. Ele é destruído, a dívida pública brasileira... E reemprestado. Como funciona o FED? Até para a galera entender.
Né? Explica. Essa parte eu explico. Vai. Como funciona? O Fed, ele cria moeda primária. Ele põe a moeda Sim, no isso balanço dos entendi. bancos. Não, calma, explica os donos. Isso O entendi. banco Vai. vai lá e empresta. O Luciano César, pelo menos, é criativo e dá nome legal pras coisas. É ou não é? O Luciano César dá nome. Tem a Aliança da Terra, a Aliança Global. Me ajuda a lembrar aí, chat. O Luciano César, pelo menos, dá os nomes pras fanfic dele. Né? Os Anunnaki. O Lourão. Né? Então o Luciano César, ele dá o BD, os reptilianos, a Aliança Galáctica. A Aliança Galáctica. O Luciano criou uma lore, entendeu? Pelo menos ele é criativo. A Nova Aliança, a Aliança da Terra, os Anunnakis, os Acronianos, não sei o que, a Cabala Escura, uma coisa assim. Cara, ele, pelo menos, criou o Luciano Verso. Ele, pelo menos, sabe? Pô, vou criar aqui uma fanfic de... Pelo menos vou dar nome para as paradas. É tipo o Tolkien, entendeu? A Caba Escura, não é isso? A Caba Escura. A Grande G, né? A Grande G. Então, ele criou um negócio. Agora você não. Ah! Eles comandam. Eles quem? Eles. Mas eles quem? Quem sai ganhando num sistema inflacionário, Quem? onde a moeda e inflação não tem nada a ver com preço subir. Inflação é aumento do estoque de moeda. O preço subir é consequência da inflação. Aumento da base É monetária. consequência. Entendi. Porque o preço pode variar. Frases Renato 38. Sem aumentar a moeda. Se você tiver uma falta de oferta, um aumento da demanda, você tem variação de preço relativo. Quando todos os preços sobem de uma vez, generalizada, que é a consequência da expansão da moeda e crédito. Inflação é expansão da moeda e crédito. Além da capacidade produtiva. Além não, isso é importantíssimo. Sim, mas é né? muito além. Muito além. Sim, porque... Muito além. Porque parece ser óbvio o que ele está dizendo, que ele fala assim, ó, crescimento da base monetária. Então parece que tem inflação ou deflação porque se quis. Eu só estou dizendo porque... Não, é produzida. É uma simplificação. É produzida. Você não sabe o quanto a base produtiva vai crescer. Se você mas eu sei que a base... Calma! Se você não sabe o quanto a base produtiva vai crescer ou não, então não é óbvio quanto a base monetária tem que crescer ou não. E o sistema que existia, o sistema ouro-dólar, ou o padrão ouro anterior, durante a primeira metade do século, tinha o problema oposto, que era de deflação, que era um problema crônico da primeira metade do século. Então, qualquer um dos sistemas que seja adotado é problemático. O sistema do câmbio flutuante, sem vinculação ao dólar, ele tende a gerar mais inflação, enquanto o sistema do padrão ouro-dólar, por exemplo, que era o dólar vinculado ao ouro e todas as outras moedas vinculadas ao dólar. Né? Esse aí ficou ali de Bretton Woods até 71. Né? Como a base monetária é muito fixa, pelo atrelamento ao ouro, você tinha a vinculação que era o quê? Uma onça de ouro para $35. Essa aí ficou em vigor de Bretton Woods até 71. Sim. Então significa que você... Não, foi mudando. Foi mudando. Nesse período não mudou não. Mudou em 33. Em 33 até 71 foi desvalorizando. Não. 33, não. A taxa do ouro... O que mudou era a reserva do Fed, que o percentual reduzia, mas a taxa era a mesma. A taxa só mudou em 33. Ela era de 20... Ela era de 20, foi para 35... E por lá ela ficou até 71. De 35 até 70 foi mudando a quantidade. Foi aumentando a base. O ouro em 1971 já estava... Não vejo isso em nenhuma bibliografia que eu já li sobre história do sistema monetário. Ela ficou fixa. Agora, o que mudava era o quê? Claro, como a economia se expandia mais rápido do que as reservas de ouro, a alteração não foi a mudança da base. A alteração é que o Fed chegou a ter 50%... No início era mais de 50% da moeda que estava circulando, ele tinha em ouro. Depois isso foi caindo. Quando chegou lá em 71, mas a conversão ainda era 35 por 1. Mas ele não tinha quantidade para toda... Isso é uma polêmica. Ele não podia manter essa conversão. Já era outra. Nunca pôde manter, desde o começo, na verdade. Antes de 32 ele tinha os estoques. Os Estados Unidos, antes de 29, tinha todo o ouro do mundo, porque ele era o produtor mundial, ele era a China. Então ele tinha todo o ouro do mundo. Esse sistema tinha um problema, o anterior, que era o problema de a base de ouro, ela não se adequava à expansão da economia. A economia, entenda-se, a produção, não é dinheiro. A economia, a produção de tudo. E depois ela passou agora, ela tem a possibilidade de se adequar, mas por outro lado você tem flexibilidades monetárias que que possibilitam que você expanda a sua base monetária mais do que a economia. E a principal delas é a própria economia privada. Então eu até faço esse gancho. Tudo aquilo que você atribui à intenção dos globalistas, ou seja,
conspiração lá no Comitê Central dos Globalistas, né? Todo mundo com um chapéuzinho assim. Mas daqui a pouco a gente volta pro Fed. Pro Fed. Eu quero entender quem é que manda no Fed. Que eu tô... O Fed nos Estados Unidos é um consórcio. Consórcio de bancos. 12 bancos hoje. Foi 10 no passado, hoje é 12. Então são bancos privados que tem um consórcio, tem a ver com a história Não, quem manda são eles. específica dos Estados Unidos. Esse esquema é bem raro. Né? Então, esses bancos privados já eram os emissores de moedas antes, Sim, inclusive do próprio dólar. Os Fabianos. Exatamente, quem manda é os Fabianos. Eles tinham dólar contra o lastro de ouro que eles tinham no cofre. E cada um poderia emitir separadamente. O que aconteceu em 1913 é que esses bancos fizeram um consórcio e passaram, digamos assim, a articular esse processo diante regras e critérios bem definidos. Ter prejuízo. Mas queriam que vamos criar uma forma da gente monopolizar a moeda. Criar um banco central. E a gente se salva quando a gente precisar. E lá foi um banco central criado a partir de bancos privados. Né? A Inglaterra, por exemplo, era um banco privado, que era o Banco da Inglaterra, mas que foi nacionalizado em 46. Então isso vai variar de país para país. O que é comum todos eles necessitaram com órgãos centrais de política monetária. Alguns foram criados a partir dos bancos da iniciativa privada, outros foram criados diretamente pelo Estado. Tem casos que se criou o Banco Central diretamente pelo Estado, ou fez uma alteração. Tem vários, cada país tem uma história. Voltar depois. Né? Mas todos necessitaram de um órgão monetário central. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: os juros crescem. Você, Otávio, sempre fala isso. O juros sobe, quem se beneficia com a queda de juros? E por que os juros crescem? Claro que pode ter várias razões e vários contextos podem pressionar os juros, mas uma das principais é a seguinte: quando no setor produtivo, na maioria deles, o capital não consegue se realizar, entenda por realizar, vender a produção, no patamar que você vendia antes, o que acontece? Quando isso se generaliza, o que tem que acontecer com os juros? O juros sobe. Sim. Então, ainda que tenha um cara lá do Banco Central que tome a decisão... Calma, cara. Conseguir pagar ninguém. Calma! Deixa o cara falar, meu Deus do céu. Problemas do mercado privado, inclusive os problemas de realização, ou seja, não se consegue expandir. Fabiano Bidcock da Silva. Não é só... É Fabian Bidcock. Fabian Bidcock. E não consegue vender o que tem, não consegue porque o trabalhador é que compra, a situação dele está fodida, está perdendo emprego, aquela coisa toda que já foi falada. Isso gera o que depois? A necessidade que os juros cresçam. Então, e alguém se beneficia com esse crescimento dos juros? Com certeza. Mas por que o juro vai subir? Deixa eu explicar para você essa parte. Por que o juro vai... Não, os juros é uma divisão entre do excedente. Né? Mas por que ele vai subir nos próximos anos? Se você tiver um risco dele não ser pago, quanto maior o risco envolvido, e por então que nós os juros estamos nisso? Vai crescer. Por que nós estamos? Porque nós tivemos, desde 71, aí eu vou falar para os números que eu tenho de cabeça, uma expansão monetária com dinheiro fiduciário, que não tem lastro nenhum, e depois, ao longo dos anos, eles foram reduzindo todas as restrições para a expansão de crédito. Depósito compulsório no sistema bancário hoje é 0. Então eu posso emprestar o mesmo dinheiro quantas vezes quiser. Eu empresto para você, você faz uma compra, quando alguém depositar de novo no banco, ele vai lá e reempresta. Então você tem um multiplicador infinito. Não existe mais restrição a isso. Então essa é a inflação dos últimos 40 anos é derivada desse processo. A base monetária, quer dizer, a base de moeda que o Fed emitiu é muito menor hoje do que o total de créditos em circulação no mundo. Se eu pegar todas as dívidas do mundo, elas é muito mais do que todo o total de dinheiro emitido pelos bancos centrais. Mas muito mais. É tipo... Aí é outra conversa, né? Então, mas papel do dólar e dos Estados Unidos. É outra conversa. Não é só o dólar, todo o sistema Bretton Woods. Todos eles, porque eles acabam se convertendo entre si. O Yen ou Libra é como se fosse o dólar, porque a conversão é livre, então tudo tem... É daqui e ali, é meio que um milkshake, né? Vai indo para um lado para o outro. Agora, esse sistema, por que eu falo para você que ele foi... eu acho que eu vejo como pior que a deflação. Por quê? Porque ele expropria, ele rouba das pessoas. Pra você não entender, eu vou tentar voltar para esse ponto. Quando eu tenho o poder se desvaloriza, quem tem perdeu o valor. Quem faz poupança naquilo, seja ela um trabalhador, seja quem for, quem não é amigo do rei... Quem é o amigo do rei? Que guarda aquilo, tá perdendo. Quem está ganhando? O cara que tem o primeiro acesso ao dinheiro novo. Quem? Porque eu crio o dinheiro novo, se eu dou acesso para você... Exemplo. Você vai pegar esse dinheiro e vai comprar as coisas antes do preço subir. Quem? Então você sai ganhando. Quem sai perdendo? Quem guardou o dinheiro e a moeda dele desvalorizou. Fabiano? Esse processo foi feito continuamente por décadas. Fabiano? E para mim isso é equivalente ao monopólio. É algo que distorce e, digamos assim,
não é só distorce. Elimina o risco e elimina a competitividade de um sistema capitalista. O próprio capitalismo sempre elimina a sua própria Não, competitividade. esse sistema. Sem isso, você não tá. Eu diria para você que a gente não estaria no grande problema que nós estamos hoje. Se não fosse esse sistema. Porque foi um sistema que conseguiram fazer, através disso, aquilo que não precisou de uma guerra para fazer. Porque numa guerra, numa revolução, você socializa os meios de produção. Certo? Você não tem mais privado. No momento que você entope uma sociedade com dívida, quando você deve, você é dono daquilo. Você não é mais dono de nada. Você tem dívida. Você tem uma casa, não tem. Você tem a dívida e a casa. Você não é dono da casa. O consumidor, ou o trabalhador, ou mesmo o empresário alavancado, ele não é dono de nada. Pai, esse foi um não debate. Então você socializou também. Temos que admitir, esse foi um não debate. Esse foi um não debate. O Gustavo não tancou. O cara só tá falando sem parar. 4 horas repetindo a mesma coisa. De outra forma, de uma forma através do poder financeiro. E tá tudo na mão, que eu digo socializar no sentido de ser... Rapaz, eu confesso pra você que nem com a inspiração do Espírito Santo, que eu nem acredito, eu não consigo entender essa ideia de socialização, que é a migração da riqueza do mundo inteiro para um grupo privilegiado. Isso ele chama de socialização. Cara, mas não dá. Os outros lá, pelo menos, falavam uns absurdos. Ele tá tipo assim, não, porque o amigo do rei, o Federal Reserve, e tem as famílias, a família Big Cock, a família Black Matters, a família Mini Mavers, a família Rotsnarvers, Rock Maffers, né? E aí eles imprimem dinheiro e socializam dinheiro entre bilionários e o bilionário que é amigo do rei, da sociedade fabiana. Cara, o Gustavo percebeu o tamanho da bucha. Ele percebeu. Tipo assim, cara... Tá tudo na mão, que eu digo socializar no sentido de ser... Rapaz, eu confesso pra você que nem com a inspiração do Espírito Santo, que eu nem acredito, eu não consigo entender essa ideia de socialização, que é a migração da riqueza do mundo inteiro para um grupo privilegiado. Isso ele chama de socialização. Mas socializar pro Estado, digamos assim. Vê se o Estado é um grupo. É tão absurdo. Quando não é privado, é dos outros. Socializou tudo. E o que ele está chamando de socializou tudo? São valores que migram da sociedade inteira. Socializar é te expropriar. Se você fizer uma revolução nos teus moldes, as pessoas não vão perder a propriedade delas? No fundo, que existe não vai passar a ser de todos? Não. Social? O grau de absurdo que chega a tentativa de associação do socialismo, do marxismo, com as coisas que vem acontecendo no mundo e etc. É mais ou menos nesse nível, né? Porque ela acaba sendo... Você fala que não é de ninguém, mas você vai pertencer à elite dominante. Mesmo socializou geral, saiu de todo mundo e foi para um grupo pequeno de pessoas. Mas no teu sistema também vai ser assim, que no final, se ninguém é dono de nada, quem vai mandar naquilo? Pô, eu queria ver a continuação disso aqui. Peraí, será que eu acho? Cadê? Espírito Santo. Será que a gente acha pelo termo Espírito Santo? Conta pra gente. Ah, eu queria ver essa continuação. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Se eu pesquisar por Espírito Santo. A transcrição. Mostrar a transcrição. Espírito. Achei. Eu acredito. Eu não consigo entender essa ideia de socialização, que é a migração da riqueza do mundo inteiro para um grupo privilegiado. Isso ele chama não, a derrota do Gustavo tá evidente. A cara da derrota dele, ó. 3 horas de debate. Pro Estado, digamos assim. Vê se o Estado é um grupo. É tão absurdo. Quando não é privado, é dos outros. Socializou tudo. E o que ele está chamando de socializou tudo? São valores que migram da sociedade inteira. Socializar é te expropriar. Se você fizer uma revolução nos teus moldes, as pessoas não vão perder a propriedade delas? No fundo, que existe não vai passar a ser de todos? Social? O grau de absurdo que chega a tentativa de associação do socialismo, do marxismo, com as coisas que vem acontecendo no mundo e etc. É mais ou menos nesse nível, né? Porque ela acaba sendo... Você fala que não é de ninguém, mas você vai ficar... Cara, é difícil. Elite dominante. Mesmo socializou. Esse tá difícil de entender. Esse aí tá difícil.
para terminar geral, isso. saiu de todo mundo e foi para um grupo pequeno de pessoas. Mas no Eu não tenho teu mais a comentar sistema sobre também isso, não. vai ser assim, que no final, se ninguém é dono de nada, quem vai mandar naquilo? E disse Otávio. Mais alguma questão? Sim, eu ia falar do... A gente tem, Perdeu a paciência. Aqui no Brasil, Tá sem uma das paciência. coisas que tem se falado muito sobre o Drex. O que vocês acham que o Drex... Porque aqui no Brasil, isso vai ter impacto positivo, negativo para a sociedade? Da moeda, né? Da dos moeda. O BRICS. que vocês acham dessa ingerência do Vai Estado? ser controle de moeda, mais controle ainda. Já tem um, vai ter mais. O Drex vai ser controlado por ele. Se ele quiser bloquear na tua conta, ou permitir que você gaste só em 3, 4 coisas, ele vai falar, esse Drex aqui só pode comprar isso, não pode... Hiper fucking drag. Não, o Gustavo tá desolado. Um pouco mais de intervenção para aumentar a área do gasto. Aí vem os keynesianos, que é a vertente capitalista que foca um pouco mais nos gastos. Junior o Drex. Estado como interventor, no gasto, centra no consumo, pensando no problema da realização. Aí depois, evidentemente, cansado. dá problema na produção. Os keynesianos saem do poder, em crise, desmoralizados. Aí vem os liberais que focam mais na produção e esquece o consumo, porque e austeridade total, corte de gastos e tudo. A gente ainda está vivendo esse período. Contextos conjunturais podem favorecê-lo ou não, mas essa via ela vai sair desmoralizada na frente, vai vir outro interventor, e assim continua o ciclo, como foi no Brasil, né? Como é no Brasil. A diferença é que o Milei é uma posição muito mais agressiva, né? Com relação a direitos adquiridos pelos trabalhadores e tudo, sem nenhuma mudança estrutural no país. Deixar e rolar. É a premissa liberal, segura na mão de Deus e vai. Deixar a economia rolar. E é aquilo que eu coloquei aqui várias vezes. Como é que a Argentina vai resolver esse problema, então? Vai ter capital onde? Em qual setor que vai gerar emprego? A linha é totalmente abstrata. Deixar a economia rolar que vai acontecer. Mas vai acontecer onde? Se o grande capital não está aqui, se não tem domínio tecnológico dos setores-chave. Os novos ramos de produção tão pouco se desenvolvem aqui dentro, né? Bem, talvez o Milei resolva o déficit público argentino. Pensando, talvez ele resolva. A população vai sair com um grau de pauperismo muito maior, com um grau de desigualdade muito maior, como já está acontecendo, né? E óbvio, se você corta todos os gastos, você resolve o problema do gasto Mas público. você para de roubar as pessoas com a inflação, né? Que ninguém conseguia... Agora, vai sair muito mais desigual, né? Com um grau de pessoas sem emprego muito maior. Você acha que ele se reelege? Difícil dizer. É difícil dizer porque depende de aspectos que não estão dados agora. Depende de aspectos. Eu acho que vai ser apertado de qualquer forma. Mas você acha que vai ser pior do que já estava? Que já estava uma pobreza terrível. Acho que vai ser pior. O Milei não. As estatísticas são inconfundíveis. Os índices de pobreza na Argentina dispararam na administração dele. Não, dispararam. Estou falando de 20 anos para cá, a Argentina empobreceu. Sim. Por isso que eu falei. Um problema processo estrutural que veio muito empobrecimento. maior. Claro, um problema Não estou estrutural falando muito mais do amplo. último ano, estou falando do... Sim. É um processo estrutural muito mais amplo. Muito mais amplo. Obviamente que o choque dele pode causar isso no primeiro ano, segundo ano, mas eu não entendo mesmo que isso no vai... longo prazo, porque não tem projeto de desenvolvimento. Qual o projeto de desenvolvimento? Deixa acontecer aí. Deixa torar. Foi o que você me falou. O projeto é deixa torar. Sabe? Deixa rolar. Não, aí eu que falei vai diferente. desenvolver. Falei para você, fazer um mecanismo de proteção, Deixa rolar. Não tem jeito. o mecanismo de proteção da concorrência externa. Eu entendi, sim. Agora, internamente, utilizar o que a já gente entendi. tem, a nossa vocação. É agrícola. Nossa vocação. Vamos ser os melhores que a gente puder agrícola. Tem outras áreas? Não dá. Singapura tem Não alguma fecha a vocação? conta, né? Não Singapura fecha tem a conta. vocação? Eu não sei o que significa esse trem de vocação. Mas dá um exemplo. Vocação para mim é individual. Eu não entendo Então, mas isso. vocação como país. Virou um polo não entendo produtivo. isso. Me parece uma polo coisa meio produtivo religiosa, mística. Não, entende? um polo, tô falando de vocação. Vamos ter a vocação que nós desenvolvermos, né? Então, não acho que tem podemos vocação desenvolver. inata, né? Agora, Cara, imagina se todos os países do mundo fossem na base da vocação, né? para se ter isso, tem que ter capital, tem que ter controle, tem que ter apropriação. Os setores brasileiros que dominam, os setores estratégicos, não estão interessados nisso, porque eles conseguem ganhar muito no agronegócio, que emprega informal, que paga barato, mas exporta para fora, é independente do mercado interno, consegue ganhar na mineração, consegue ganhar em título do governo, que extrai da sociedade depois. Então, os setores não vão ter por que entrar hoje na disputa tecnológica de ponta de tecnologia que eles não possuem e de um capital de uma magnitude maior do que o que eles não têm. Você imagina isso na Argentina. A Argentina é muito mais profundo que isso.
Que o Brasil ainda tem uma indústria que está ali na cadeia de suprimento das multinacionais aqui dentro. Quer dizer, você dá peso zero Né? para o empreendedorismo. Não existe empreendedorismo que vai conseguir ajudar. Com certeza. A Argentina, na base do vai. A Argentina vai se reerguer na base do MEI. Confia. 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 Com certeza. Não existe. Isso é A cara do Gustavo. Gustavo, ai, papai. Confia. Empreendedorismo vai salvar a Argentina. Só que a maioria das uma inovações do anedotazinha. mundo foram fruto do empreendedorismo. O mundo é Você só não capitalista, acredita né? que ele pode funcionar em qualquer lugar. Se tiver O capital liberdade ele para já tal. está concentrado, centralizado. As inovações que nós tivemos no mundo foram fruto de pessoas que trabalharam, que estudaram, que Empreendedores, né? aprenderam. Que resolveram tomar um risco. Empreendedores outros. aplicaram capital ali. Elas não fizeram, né, as coisas efetivamente. Essa coisa toda que Sim. nós estamos discutindo. O papel que eu confiro ao empreendedorismo, no desenvolvimento histórico do Brasil é nenhum. É zero. Não, tô falando, O empreendedorismo é uma técnica Então. ineficiente, de tentativa e erro. Mas que deu certo. Singapura que deu certo em Deu. vários locais dos Estados Unidos, que deu certo em muitos Pelo locais. cenário que você mesmo descreve aí do endividamento do mundo, essa coisa toda, eu Não, acho tô falando de estranho agora. que tenha Mas dado isso não certo, foi né? assim no século XIX, não foi assim no século XX. E mesmo agora. E eu vou te dizer mais, o endividamento ele é ruim no sentido macro, mas mesmo no meio do endividamento surgem boas ideias. Surgiu, na década de 20, foi uma década de alto endividamento. O que surgiu mesmo com alto endividamento na década de 20? Aviação comercial, linha de montagem. Surgiu inovações. Sim. Década de 90, a mesma coisa. Você teve inovações. A internet. O alto endividamento produziu um crash. Que eles não deixaram o resultado daquele crash fazer o nivelamento correto. Pelo capitalismo, quando você tem um crash, você nivela e começa de novo. Não é nem um crash, você tem um prejuízo, você começa de novo, você elimina monopólios, elimina quem tomou o risco e errou cai. Então, a parte do endividamento é você eliminar a correção que o sistema precisa ter para não ficar defeituoso como você e eu estamos falando que é o defeito. Agora, você acha que isso não tem conserto, que tem que... Isso. É o que eu acho. Então, pela história do mundo, História do mundo. você produziu as inovações e o desenvolvimento através desse sistema de tentativas e erros. Toda sociedade que existiu, tudo que existiu antes foi produzido para aquela sociedade. Exatamente. Isso é uma tautologia. Então. É uma tautologia. Então, Porém, a conclusão a de que o que foi produzido até aqui foi produzido nessa sociedade não diz nada. Diz. Porque Diz, se nós estamos nessa sociedade, tudo que aconteceu nela, aconteceu nela. Isso Sim, se mas chama isso- tautologia, né? Tautologia mas- é dizer nada. Não, é dizer que você Tá. teve. É só você medir a quantidade de crescimento a que o mundo questão teve. Nós tivemos um crescimento maior se nós- nos últimos 200, 300 anos do que em toda a história. Com certeza. Foi a primeira coisa que eu falei. O capitalismo Então, elevou a capacidade humana de produção a um nível inaudito. E, ao mesmo Agora- tempo, criou um sistema de distribuição e de expansão disso aí que foi o mais imbecil que já foi criado. As duas coisas aconteceram E simultaneamente. ninguém está dizendo que é perfeito, mas Nunca falei de perfeição. Então, Esse negócio de perfeição, só nem sei o que que é. o ponto que eu Perfeição. quero Ele tá cansado, cara. Estou exausto. Eu estou exausto. Eu estou exausto. dizer assim, Deus, não o sei que sistema, essas coisas. o sistema que o sistema de você controlar esses meios via endividamento, via escravidão financeira ou via controle total dos meios de produção vai ser pior que os dois. Eu já Eles já entendi. estão piorando com o capitalismo Não, do eu já jeito que vai ser entendi por causa seu ponto. disso. E o meu ponto é, o teu sistema vai acabar fazendo da mesma coisa do mesmo jeito. Entendido. Próximo. Vamos lá. O Luciano fala assim: a data de emissão do LFT do Tesouro influencia na hora de me preparar para o cenário deflacionário? É uma informação que os bancos não têm. Não tendo essa informação, tenho comprado as que estão mais próximas de vencer, mesmo sem isenção progressiva do imposto de renda. A data de emissão do LFT influencia na hora de me preparar para o cenário deflacionário? Na verdade, o que influencia é o prazo de vencimento dela. Quanto mais Fala curto, no melhor. microfone. Quanto mais curto, melhor. Quanto mais próximo de vencer, melhor. Porque se ela está com... Mas aí paga pouco e tem Socante. muito imposto. Não, LFT, ela paga a taxa flutuante. Tá brabo. Sim, tem imposto se você comprar ela abaixo de um ano, tem um 22,5 lá, se for mesmo 6 meses. É 20. Isso. Muito simples assim. E nem é meu objetivo de vida, entendeu?
Seja, colocar dinheiro. Sei lá, mas eu não faço esses estudos focados em investimento, eu faço focado na realidade do trabalhador e tudo. Então, as pessoas me fazem perguntas sobre investimento e a minha resposta sempre é, sei lá. Cansado. Você falou que, na verdade, você acha que colocar dinheiro nos investimentos, sejam a bolsa, seja no tesouro, não é bom porque, no fundo, é um negócio que não dá lucro. Não, nunca falei isso não. Eu não tenho capital, então eu não me preocupo com isso. Muito simples assim, e nem é meu objetivo de vida, entendeu? O máximo que eu tenho ali juntado é, sei lá, pensando uma coisinha para comprar aqui, acolá. Eu não faço investimento, eu simplesmente não tenho capital. Então não tem por que me preocupar com algo que eu não tenho. E que nem é meu objetivo de vida adquirir, você tá entendendo? Claro que eu quero ter acesso a uma vida minimamente confortável e tudo, fazer minhas coisas, mas eu simplesmente não tenho capital. E os estudos que eu faço, com frequência das empresas, do mercado financeiro e tudo, ele é sempre focado da perspectiva do trabalhador. Eu não estou com uma pergunta, qual lugar é melhor de investir? Eu não me coloco essa pergunta, entendeu? A minha pergunta, às vezes sim, essa empresa vai fechar porque vai ter demissão em massa, então eu estou preocupado com isso. Entende? Então, mas eu entendo que as pessoas que têm dinheiro guardado, inclusive um trabalhador, ele tem, inclusive para gastar depois, o homem é fudido. É totalmente legítimo ele... O homem é fudido. Procurar um títulozinho de renda fixa, alguma coisa para colocar que gera mais do que poupança. Agora, se ele quiser fazer investimento de risco, é por conta dele. E não conta comigo para dar conselho, que eu não, não é minha praia, entendeu? Inclusive, meu conselho é para baixar o risco. Ficar na dívida pública de curto prazo. Dívida curta de curto prazo sempre. Faca, recomenda bibliografias para estudar melhor esse cenário deflacionário e, historicamente, se proteger dele. Tá aí, Deus abençoe todos os presentes. Até o Coluna. Isso aí. O cara... Ele cansou. Estou cansado, chefe.